Será que está todo mundo já aqui? Acho que sim, nós estamos com 10 participantes, né? Hoje é Então, acho que um sim, grupo a Rô menor. está aí. Acho que A, vamos a dar Rô, início, Márcia. vamos, claro. Silvia, Rosana tá aí presente. Isso. A nossa dirigente hoje não vai poder estar, mas a Rô está. Então Então, eu vou ativar o mudo de todo mundo, tá bom? Para a gente poder dar início à nossa ATPC de hoje. Dá licença. Achei. Muito bom dia, queridos professores que estão conosco hoje na ATPC dos anos iniciais, né? Do material relacionado ao EMAI, né? Nesse dia 31, nesse último dia do mês. É um prazer tê-los conosco, mais essa TPC, e gostaríamos de dar um bom dia a todo mundo, que possamos ter uma excelente formação, uma excelente ATPC. Vamos procurar ser bem dinâmicos, quanto maior participação de todos, será muito mais proveitoso, muito mais alegre, muito pedagógica também a nossa ATPC. Hoje, infelizmente, devido a alguns problemas, a agenda bem apertada da nossa dirigente regional de ensino, a professora Vanessa de Oliveira Dias, infelizmente ela não poderá participar, né, contribuir com a fala inicial. Mas se a nossa querida supervisora, que está representando a diretoria também, Rosana, puder dar um início com algumas palavras, ficaríamos muito gratos. Por favor, professora Rosana. Bom dia a todos, bom dia, equipe, professores, gestores, coordenadores, né? A professora, né, acho que essas sextas, elas estão sempre numa demanda, né, grande, esse virtual, acho que a demanda aumentou, então, ela solicitou que eu desse, né, falasse em nome dela, um bom dia, um acolhimento a todos, sintam-se abraçados virtualmente, acolhidos, apoiados, e que tenhamos, né, uma formação produtiva. Hoje temos uma contribuição do professor, que é um ganho para nós, um material rico que ele vai nos proporcionar. Um bom dia a todos, boa formação. Obrigada. Obrigado, professora Rosana. Vamos dar continuidade, então, com as nossas orientações iniciais, né? Como de costume, nós passamos essas orientações para os professores, que possam, por favor, durante as apresentações, quem estiver falando, estiver participando, deixar seus microfones desligados, né? E, por favor, se tiver alguma dúvida, anotem, né? Como nós somos um grupo pequeno, podem levantar a mão e também perguntar. Sintam-se à vontade também nesse sentido. Aqui, como nós já passamos diariamente nas nossas formações, a importância eu ativei o mudo, né, de vocês aqui, porém, seria interessante deixarem os seus microfones desligados para não atrapalhar quem estiver apresentando o material. A câmera também, se desejar deixar ligada, mas é a critério, né, fica a cargo a gosto de cada um, tanto a câmera como o áudio, né? E se vocês tiverem a opção de levantar a mão, pode levantar a mão durante a apresentação. Sintam-se à vontade. E o chat liberado para todos os participantes. Essa é a ambientação do Teams pelo computador. E no celular muda um pouquinho, né? O chat fica em cima, do lado direito, né? E tanto a câmera como o microfone, as mesmas orientações, né? No caso do áudio, deixar desligado durante as apresentações. Muito bem. Relembrando, né, que a nossa TPC, né, a justificativa é baseada na resolução SE de 72, de 16 de 12 de 2019, da resolução da SEDUC de 18 de 3 de 2020. Né? Essa é a base legal para o nosso trabalho. E os objetivos gerais do nosso trabalho de hoje, né? Refletir sobre possíveis estratégias lúdicas para trabalhar o objetivo de conhecimento, medida de cumprimento
e unidades de medidas não padronizadas e padronizadas por meio da problematização e resolução de problemas. Propiciar momentos de interação e reflexão sobre as práticas pedagógicas com vistas à aprendizagem dos alunos e socializar boas práticas. E teremos hoje uma parte, um bom tempo relacionado a isso para que possamos ver, teremos boas práticas hoje. No caso, o professor Eli irá contribuir hoje. Hoje será o dia dele em participar com o que vem fazendo com as suas turmas. Muito bem. A pauta do dia, como já tivemos o acolhimento, as boas-vindas, a nossa professora Rosana, né, contribuiu com substituindo a nossa dirigente regional de ensino, professora Vanessa. Mencionamos os combinados, a ambientação do times, e desse sentido, gostaríamos de parabenizar, né, a equipe dos anos iniciais, os professores e gestores, que tem é muito respeitosa nesse sentido, assim, de quando estamos falando, não ficam com o áudio ligado, contribui muito nesse sentido para que a matéria possa ser transmitida da melhor maneira possível, sem interferências. Vocês estão de parabéns, viu? É o que a gente tem comentado aqui no nosso grupo, como vocês colaboram nesse sentido também. Estamos fazendo aqui a leitura da pauta, teremos também a leitura pela formadora, né, que vai ser a nossa PCNP, professora Silvia, né, da Educação Especial. Teremos também uma indicação literária pela nossa supervisora, professora Rosana, estudos relativos à unidade temática e medidas e considerações sobre gamificação. Interessante esse ponto, né? Vamos conhecer um pouquinho. E o nosso querido professor Eli, irá contribuir nesse assunto, nesse tema sobre gamificação, nas suas boas práticas, irá contribuir conosco. E no final, a interação e as considerações finais. E para dar início, né, convidamos a nossa PCNP, professora Silvia, onde teremos uma leitura e uma sensibilização. Por favor. Obrigada, Kleber. Bom dia a todos. É sempre um prazer estar com vocês, né, nas manhãs de formação de sexta-feira. Hoje uma manhã chuvosa, findando o mês de julho, né? Estamos aí caminhando para o 5º mês em que a pandemia fez com que estivéssemos em teletrabalho, né? Então, hoje eu vou ler para vocês uma crônica da pandemia. O nome da crônica é A Hora do Sudoku. É uma crônica escrita pela Márcia Fuchman. A Márcia Fuchman, ela não é escritora. A Márcia Fuchman, ela é uma consultora gastronômica. E aí ela tem alguns textos bem interessantes, né? A gente fala, ela não é escritora de profissão, mas os textos dela são bem interessantes. Então, vamos lá. A Hora do Sudoku. Já manchei 2 vestidos com cândida e o quartinho lá. Já faxinei a casa em todos os pontos cardeais e o quartinho lá. Já arranquei mato da jardineira, recuperei samambaia morta, me controlei para não hipermolhar o bonsai e nada de entrar no quartinho. Já cozinhei coisas inéditas, tremoço, feno grego, casca de maracujá e o quartinho lá. Já assei pão, fiz nhoque, pé de thai, picadinho e todos os tipos de grãos. Nada de enveredar por lá. Já vi séries, filmes, novelas, fiz crochê, li 3 começos de livros e o quartinho lá. Aspirei pó da casa, respirei, cantei no chuveiro, estudei em frente ao espelho e o quartinho lá, ainda lá. Fiz festa no Zoom com os amigos, reclamei da vida para alguns outros, briguei e desbriguei com o patrão e ele, o quartinho, lá. Já acompanhei distante o Covid do filho, já cuidei do cão e dos gatos, já tomei sol na laje. O quartinho, lá. Já fiz lista de amores antigos e me contive para não ligar para alguns. Fiz campeonato de sudoku contra o relógio e o quartinho ainda lá.
Tomei sol nu na janela e nesta mesma bate-panela. Dormi na cama, na rede, no sofá. E o quartinho lá? Já fui com os freis no Largo São Francisco empacotar quentinhas. Prospectei donativos e ajudei nos banhos para os pela vida injustiçados. Nada de no quartinho entrar. Já quebrei o dente do fundo, deixei o cabelo branco prosperar, parei de me pesar na balança, deixando a vida me levar. O quartinho, rimando, está lá. Penso que amanhã cedo seria um bom dia para encará-lo. Assim também penso que é melhor deixar o quartinho lá, com sua confusão e desordem, com coisas para se desfazer e guardar, com as possibilidades de se ajeitar. O quartinho é meu futuro, deixa ele guardado lá. Bom, gente, né? É uma crônica para a gente refletir sobre esse momento em que estamos passando e o que, né, esperamos lá na frente, que ninguém sabe, né, o que vem ainda, quanto tempo tudo isso vai durar. Pode, por favor, repetir o nome do livro e a autora? É uma crônica, A Hora do Sudoku. É uma crônica da pandemia. A autora é a Márcia Fuchmann. Ok, obrigado. Muito bom, Silvia. Dá para a gente enxergar muito do que nós estamos fazendo, né? Nossa, você sabe que eu fiquei aqui, assim, fechei o olho, fiquei te ouvindo e fiquei imaginando um monte de coisa que eu já vivi e que está deixando, né? A balança, nem pensar. Eu vou falar a verdade para vocês, eu tenho um quartinho físico, tá? Não emocional, que se encaixa direitinho aí. Faz tempo que eu não piso por lá. Aqui em casa eu também tenho, Silvia, tenho os dois. Mas que bom. Muito obrigada, Silvia, foi muito bacana. Olha, eu estou vendo aqui que o professor Adilson, da Educação Indígena, está conectado. Bom dia, Adilson, seja bem-vindo, tá? Obrigada, Silvia. Pode continuar, Kleber. Obrigado. Opa, ele está se conectando, Adilson. Isso, muito bem. Que bom. Obrigado, Márcia. Obrigado, Silvia, por essas palavras, né? A gente, como a Márcia mencionou, a gente acaba fechando os olhos e refletindo, pensando, né? E principalmente nesse período que estamos passando, né? Então, temos realmente que analisar tudo isso mesmo, né? Esse período que estamos passando. Obrigado por essas belas palavras aí para contribuir conosco. Agora, dando continuidade, professor Adilson, seja bem-vindo, né? É um prazer tê-lo conosco aqui. Agora teremos aquele momento que todos nós gostamos, esperamos, né? Com a nossa querida supervisora, professora Rosana, onde ela irá contribuir com uma indicação literária. Vamos passar a palavra para a nossa querida supervisora Rosana Sux, por favor. Bom dia, né? Hoje, a equipe ontem, né, nós pensamos qual seria a indicação literária. Em homenagem aos matemáticos, ao nosso professor hoje, que vai dar umas ferramentas matemáticas que a gente, né, também quer aprender, não conheço, quero aprender. Então, eu peguei um livro que eu já li, acho que todo mundo já leu, né? Trabalhamos com ele, O Homem que Calculava, de Malba Tahan. E assim, e tem umas curiosidades, né, do autor. Na realidade, Malba Tahan é um heterônimo, né, do autor. Porque o autor é o Júlio César de Melo e Souza, está aí a foto. Ele era matemático, professor de matemática e pedagogo, só que ele gostava muito ele era um grande, excelente contador de histórias, e ele gostava muito das histórias do Oriente. E ele achava que se ele colocasse o nome dele e professor de matemática, ele não iria vender o livro. Então, ele criou o heterônimo, né? Um heterônimo mesmo, que né, o pseudônimo seria, ele colocou só um nome, não. Heterônimo porque ele criou o personagem, né? Ele tem uma biografia do Malba Tahan, nasceu em 1885, na Pérsia,
que ele conta toda a história, que ele era um cientista social, porque aí ele viria vender o livro, né? Esse livro ia ter ser mais chamativo. Ele escreveu esse livro em 1938, né? Que ele foi editado, publicado. Então, ele criou toda a história do Maubatã, né? Ele criou uma biografia para o Maubatã, até quando ele morreu, que ele morreu numa batalha, lutando pelo vilarejo dele. E ele foi mais além dele criar um heterônimo do Maubatã, né? Heterônimo dele, ele falou que esse livro só chegou a nossa porque ele foi traduzido pelo Breno. Breno é outro heterônimo dele. Então, é curioso, né? Ele criou essa genialidade, né? De criar o Maubatã e também de falar que ele chegou a nós, esse livro, porque ele foi traduzido pelo Breno, que é outro heterônimo dele. Aí a gente lembra lá do Fernando Pessoa, né? Que ele tinha também vários heterônimos, que ele criava, né? Ele criou biografia para todos os heterônimos, e Fernando Pessoa foi mais além de ele criar a biografia, ele criou mapa astral para os seus heterônimos. Então, é muito interessante, né? Essa ideia desses autores, né? Desses escritores. Mas, falando do nosso Júlio César, ou Maubatã, o livro, né? Assim, tem uma didática muito boa para matemática, né? A gente é uma contação de histórias mesmo dele. Então, tem o narrador, que vai encontrar o Beremis, que é o nosso protagonista, né? Numa viagem até Bagdá, que ele sempre se retrata o Oriente, e nessa viagem eles vão encontrar soluções reais para problemas reais, problemas em matemática, né? Então, durante essa viagem, eles vão encontrar um sheik, só que eles não sabem que é o sheik, e o Beremis tem 5 pães, e o colega tem 3 pães. Então, como eles vão dividir 8 pães para 3 pessoas até o final da viagem? Aí os dois ficam lá discutindo, o sheik e o narrador, e o Beremis bem sossegado. Aí o Beremis fala, não, nós vamos dividir cada pão em 3 partes. Então, nós vamos ter cada pão em 3 partes, vamos ter para todo mundo, né? Se eu tenho 8 pães, eu vou ter pão para todo mundo até a viagem toda. E é muito legal que você, além dele colocar a solução, ele põe toda a explicação de como ele chegou a essa solução matemática, né? E tem várias outras. Então, o que pega, assim, não é a escrita em si, mas a narrativa, essa contação de história, que a gente fica, mas como é que ele vai solucionar isso? E ele chega a uma solução. Tem uma história também, que é uma das preferidas minhas desse livro, que é a criação do tabuleiro de xadrez. Então, o Beremis está contando história, né, porque ele fica famoso, ele vai contar história. E uma história dele é que tinha um rei que estava entediado, e um viajante passando, viu que o rei estava entediado, meio assim, né, ele falou, então vou criar um jogo. E criou o jogo de xadrez, né, o tabuleiro de xadrez, e jogou com o rei. E é claro que o rei perdeu. Aí o rei falou, o que você quer? E ele falou, nossa, não queria nada, né? Ele não estava pensando nisso, mas ele falou assim, então eu vou querer o meu, né, o ganho em grãos. E o senhor vai colocar nas peças, né, no tabuleiro de xadrez, os grãos em progressão geométrica. Ou seja, quando chegar no final, né, do tabuleiro, ele vai ter grãos para alimentar o vilarejo todo dele. Então, são histórias assim, são narrativas bem didáticas. O Beremis vai contar sobre a álgebra, a geometria, o zero. Então, didáticas que a gente pode trabalhar com os alunos, até nós, não tem idade para ler esse livro. Então, hoje a minha indicação é O Homem que Calculava. O Maubatã nasceu, né, ele falou que ele nasceu em 1885, só que o Júlio nasceu 10 anos depois, e já faleceu em 1914. Então, foi um grande matemático, tá? Foi um grande contador de histórias. Então, a homenagem hoje aos matemáticos. Nós temos matemáticos aqui, eu estou vendo Verinha, o professor que vai nos falar, todos que trabalham hoje, o EMAI, né? Somos matemáticos. A matemática está aí, é o pensar o matemático. Então, é a minha indicação, boa formação a todos. Espero que tenham gostado. Obrigada. Um bom dia a todos e muito obrigada por essas palavras, minha professora Rosana Suques e minha grande supervisora. Um bom dia, Márcia, bom dia a todos aí. Bom dia. Bom dia, Verinha, obrigada bom por dia. estar conosco.
Muito bom dia. Obrigado, professora Rosana, pelas belas palavras, como sempre, né? Dando um pontapé inicial nas nossas ATPCs com belas sugestões de leitura, e ficamos muito felizes de mais essa indicação, né, para contribuir com o nosso acervo de material. Muito obrigado mesmo, né? E dona Vera, seja bem-vinda, professora. Está conosco aqui, nos acompanhando mais uma vez. Muito obrigada, Kleber. Agora, dando continuidade, teremos agora grandezas e medidas. E eu vou passar a palavra para a nossa querida PCNP dos anos iniciais, a professora Márcia, por favor. Obrigada, Kleber. Bom dia a todos, né? A gente fica muito feliz em observar que os nossos convidados, né, aceitam o nosso convite, né? As professoras da Escola Raposo, que estão conectadas, eu estou vendo aqui a professora Andréia, a coordenadora, a professora Eliane. Se tiver mais alguém do Raposo, eu não estou conseguindo visualizar na lista, mas sejam todos muito bem-vindas, o professor Adilson, a supervisora Vera, que está sempre aqui com a gente, e todos os supervisores. Né? A Eliane, estou vendo a Eliane. Oi, Eliane, bom dia, viu? Seja bem-vinda. Bom, agradecer, né, o Kleber, a Silvia, a professora Rosana, que estamos sempre juntos, uma equipe, assim, bem entrosada, e dizer, assim, que a gente prepara tudo com muito carinho, a gente estuda, discute, pede opinião do outro, muda PPT e faz isso, e sempre muito integrado e com muito carinho. A gente prepara tudo com muito carinho para vocês, tá? Nesse período, né, de pandemia, mais ainda, porque a gente vai ficando mais sensibilizado. Mas é isso. Então, e muitas vezes até tarde da noite, né? Nossa! Ontem eram 11 horas, né, Cléber? Estávamos conversando, né? Isso Mas mesmo. é assim. Aí quem fala que nós, nesse período, trabalhamos menos, engana. Estamos trabalhando, assim, muito mais, porque a gente está se deparando com outra realidade, né? Com o uso de tecnologia, medo de dar certo, dar errado, então gera um estranhamento, uma insegurança, mas faz parte, né? Todos nós estamos crescendo, pessoalmente, profissionalmente, mesmo deixando o quartinho lá guardado, né, Cíntia? Mas é isso. Então, hoje, na nossa TPC, a gente vai olhar também para grandezas e medidas. Essa unidade temática já foi desenvolvida, né, estudada nos ATPCs da EFAP, né? Explorando medidas do corpo humano e também explorando medidas de tempo. E hoje a gente vai também abordar uma parte de grandezas e medidas, mas a gente vai fazer um movimento diferente, né? Nós vamos olhar para as habilidades, nós vamos olhar para os nossos materiais, pensando, né, em estratégias lúdicas para trabalhar esse objeto de conhecimento, medida de comprimento e unidade de medida padronizada e não padronizada, por meio de problematização, né, resolução de problemas, e também olhando, pensando nas plataformas que nós temos disponíveis, né, com os jogos, com a gamificação, que a gente pode chamar, né. Então, para nosso início, pode passar o slide, por favor? Nós trazemos aqui, né, como sempre, o nosso plano de fundo é o currículo, e essa tela já foi abordada também, já foi lida nos ATPCs da EFAP, para vocês que já acompanharam, mas a gente precisa lembrar dela, né? Por quê? Em grandezas e medidas, espera-se que ao concluir o ciclo dos anos iniciais do ensino fundamental, os alunos reconheçam que medir é comparar uma grandeza com uma unidade e, assim, possam expressar o resultado da comparação por meio de um número, além de resolver problemas oriundos de situações cotidianas que envolvam as grandezas, como comprimento, massa, tempo, temperatura, área, capacidade, volume, sem uso de fórmulas, né? E o sistema monetário também está aqui, né? Hoje a gente não vai abordar. E diz assim, ao abordar o sistema monetário, espera-se que os estudantes resolvam situações de compra e venda e que desenvolvam atividades éticas
irresponsável em relação ao seu consumo. Porque nós temos que pensar que o nosso trabalho em sala de aula tem que favorecer as ações do cotidiano da pessoa, que ela mude de atitudes, né? Fazendo um paralelo, hoje de manhã eu vi uma mensagem de um colega nosso, né, que ele está muito triste pela possibilidade de hoje ser anunciado a nossa fase voltar vermelha, e ele coloca, nós estamos tomando cuidado, não estamos saindo de casa, mas isso está acontecendo porque outras pessoas não estão fazendo, né? Então, a gente tem que pensar que quando a gente estuda ou matemática, ou estuda ciências, que a gente fala muito em ciências, cuidar da saúde individual vai favorecer que a saúde coletiva esteja bem. Então, nós precisamos trabalhar com isso. Então, a matemática também está esse serviço, né, de que as pessoas lidem com responsabilidade no seu dia a dia, né, que transfira para a sua vida, né? Por favor, Kleber, próximo slide. Bom, como o nosso é estratégias, né, nós estamos pensando em grandezas e medidas, vou lançar aqui uma reflexão para que vocês possam falar pelo microfone, se quiserem digitar no chat. Pensando em grandezas e medidas, pensando no presencial, e agora que também estamos remoto, né, que a gente pode fazer esse paralelo e essa combinação, quais estratégias vocês utilizam para trabalhar objeto de conhecimento, medida de comprimento padronizada e não padronizada em suas aulas? Por favor, quem gostaria, pode levantar a mãozinha. Estou aguardando. Alguém se habilita? Eu acho que é o frio. É o frio. Os nossos professores, né, congelaram. Ah, alguém levantou a Ah, mãozinha. professora Andréia, bom dia. Bom dia, bom dia. Eu trabalhei com as minhas crianças a etapa das atividades de grandeza de medidas, e aí eu fiz o quê? Na parte de comprimento padronizado, eu acabei fazendo um vídeo para eles, né? Mostrando para eles o metro normal, esse que a gente usa, as modistas usam, né? A trena, e mostrei também, foi outro, a régua, e aí nós fizemos algumas medidas. Eu mostrando para eles, né? Como é o uso deles, né? Medir, que tem uma atividade no próprio EMAI que fala sobre a medida da louça, né? Isso. E eu acabei fazendo no vídeo para passar para eles, e também fiz algumas atividades com eles, com as não padronizadas, eles estarem medindo mesa de casa com a borracha, com a caneta, com o lápis. Trabalhei dessa forma com eles, né? Bacana. Muito bom, professora. Então, aí outra... então, porque fica meio que difícil, porque em sala de aula a gente acaba tendo as ferramentas, levando, né? A parte para estar mostrando, né? Então, aí eu optei nessa ocasião para estar fazendo um vídeo para eles, né? Aí eu fiz um vídeo aula mostrando como se usa, e inclusive também pus um slide que mostrava todas as etapas de medidas de grandeza. Bacana, professora. Pois é, olha só, que bacana, professora. Nesse momento, ela usou o vídeo para apresentar os instrumentos, né? Padronizado e não padronizado. A régua, o metro padronizado, a borracha, né? Poderia ser o palmo, poderia ser o pé, poderia ser o braço. Está mostrando como ele pode, né? E foi uma pergunta que eu fiz para vocês, né? Porque nós estamos sempre, para a gente resolver os nossos problemas, a gente parte do quê? De uma inquietação, de um desafio, de uma pergunta. Como vou resolver tal situação? Porque lá no meu objetivo, no início, eu coloquei o quê? Nós estamos buscando estratégias lúdicas para se ensinar, por meio de problematização, né? E eu inicio com uma pergunta para vocês, tá bom? Mas alguém gostaria de contar para nós?
Não? Então vamos, Kleber, para o próximo, por favor. Pode passar, Kleber. Bom, nosso material do ensino de matemática, né? E o objeto de conhecimento, medidas de comprimento não padronizado e padronizado, ele vai permear do 1º ao 5º ano de ensino fundamental, e ele apresenta uma progressão do grau de dificuldade e modificação nas propostas das atividades, das trajetórias hipotéticas de aprendizagem. Isso a gente já conhece, né, o nosso material. Por favor, Kleber, pode passar. Bom, então hoje, né, o que nós pensamos? Nas habilidades do 2º bimestre, fomos para o nosso material, porque nós estamos pensando em problematizar e a questão de como eu posso favorecer que essa criança avance, né? E é sabido, se a gente abrir... Nossa, está tão pequenininho para eu ler aqui, Kleber, mas eu vou abrir o meu aqui. No 1º ano, nós trouxemos uma atividade que é a 5.3, se não me engano. 2.3. 2.3, obrigada. E ele começa, né, indagando com a criança o que ele conhece, seguido do quê? De uma pergunta, não está? Eu vou abrir o meu PPT para enxergar melhor. E essa questão da problematização, ela é presente. Você pode ver, ele vai analisar um quadro, que é um calendário, depois ele vai seguindo sempre de uma pergunta, né? Foi como eu iniciei com vocês, uma pergunta. Pode passar, Kleber, o próximo slide, por favor. Eu vou abrir o meu aqui para enxergar um pouquinho melhor, tá? Ok. Porque eu achei que eu fosse dar conta de enxergar do jeito que estava aqui, mas não estou dando conta de enxergar. Fica pequenininho, né? Se eu aumentasse muito a imagem, ficava distorcido. Distorcer, né? Mas eu já estou abrindo. Eu achei que ele fosse... Tá a imagem perfeita, tá tudo perfeito, mas a letrinha é pequena. Então, enquanto está abrindo o meu slide aqui, para a gente acompanhando junto, o 2º ano, ele também vai trazer, é a sequência 9, atividade 9.1, que a habilidade é estimar, medir e comparar comprimentos de lados da sala, incluindo contorno, e de polígonos, utilizando unidade de medida não padronizada e padronizada. Pode ser o metro, centímetro, milímetro, e instrumento adequado, né? Olha só. Também a atividade, ela começa com uma pergunta, não é isso? Começa lá. O que podemos medir? Todo dia podemos medir? Você já mediu alguma coisa hoje, né? Então, a atividade do aluno também vem com uma pergunta, né? Por que será que começa com uma pergunta? Alguém gostaria de falar para mim? Por que começa com uma pergunta a atividade do aluno? Vamos lá, abrir. Eu acredito que é uma provocação para uma reflexão inicial sobre o que vai ser abordado na sequência e na atividade. Isso mesmo, professor. E essa questão na atividade, nós vimos lá no 1º ano, agora no 2º, na atividade 9.1, né? Que nós temos a pergunta, todo dia medimos coisas. Você já mediu alguma coisa hoje, né? E segue os questionamentos. No 3º ano, olha só, na atividade 10.3, a sequência 10, também, junto com um colega, olha só, lá, junto com um colega, eu faço uma pesquisa e respondam as questões. Quando a gente já está ampliando, olha só, faço uma pesquisa e vamos responder. Nessa atividade, além do professor estar, como o professor colocou, pensando no conhecimento prévio, para o aluno já colocar, que ele também aparece aqui na atividade. Nós vamos ver o material do professor depois também. Ele já vai o quê?
leva o aluno a fazer pesquisas, né? E o professor pode propor outras pesquisas, porque o aluno também tem que ser pesquisador. Para quê? Para aguçar essa curiosidade. Porque nós, professores, somos mediadores, nós possibilitamos, junto com a atividade, né, o nosso fazer, para que ele dê conta. Então, nós podemos favorecer. Olha lá, pesquisa, eu posso colocar uma lição de casa, mesmo nesse momento de educação à distância, né? A gente tem que estar bem pensando nisso. No quarto ano, na sequência 9, se o Kleber passar o slide para nós, o que ele já traz? Ele também vai, na atividade do aluno, ele vai trabalhar com medida, mas ele também tem um momento de reflexão, né? Por quê? Ele tem um pequeno contexto, uma história, né? O professor Oliveira conversa com o grupo, fala sobre massa, fala sobre peso dos animais, e aí, olha, já vem o que? A transformação de medida. E tem a pergunta ali, você sabe dizer quantos gramas tem um quilo? Né? Sabe? Aprofunda um pouquinho mais a questão de grandezas e medidas no quarto ano. Né? No quinto ano, na sequência 11, ele já traz um outro contexto, a questão da temperatura, medidas de temperatura. Aí ele conta lá, né, que Paulo assiste o telejornal com os pais, né, e conta toda uma história e já aparece o quê? Graus Celsius, a medida de temperatura, e traz o questionamento, né, sempre fazendo um questionamento para o aluno poder entender na atividade, né, quais são as temperaturas máximas, quais são as temperaturas mínimas. Também aqui no caso, já amplia um pouquinho, ele vai fazer a leitura de um infográfico, né, das temperaturas. Então, olha só, a gente está analisando, está mostrando o que a gente já sabe dentro do currículo e está sendo traduzido no material do EMAI, né? No decorrer dos anos, as sequências didáticas vão trazendo essa questão da espiralização do currículo, com uma complexidade maior e um aprofundamento no fazer e no desenvolvimento das atividades dos alunos, né? Bom, aí nós temos as habilidades essenciais, e o que a gente pode falar sobre essas habilidades, né? Fizemos aqui o recorte das habilidades essenciais em grandezas e medidas. Eu cortei o quarto ano, viu? Foi falha de recorte, mas ela também tem a habilidade, viu, gente? Depois eu vou corrigir. E aqui a gente pode olhar para essas habilidades, se o Kleber já mudou o slide, por favor, a gente pode olhar que os desafios vão sendo ano a ano, né? Olha só. No primeiro ano, o verbo é reconhecer, né? Produzir a escrita de uma data. Depois vem no segundo, terceiro e quarto, o estimar, medir, comparar, né? Que são esses verbos, né? E vão se ampliando, porque lá no quinto, o que aparece? As crianças, além de todo o conhecimento que ele já teve em reconhecer, em produzir a escrita, em estimar, medir, comparar, ele vai ter que o quê? Resolver problemas, né? Olha lá, resolver problemas, né? E elaborar. Se elas não se apropriarem das habilidades anteriores, elas vão ter muita dificuldade em resolver esses problemas, né? Utilizando os instrumentos que já lhe foram apresentados lá no início da sua escolaridade. Então, para que tudo isso aconteça, a gente precisa buscar estratégias diversificadas para que as crianças, né, elas possam interagir, ser autônomos, né? E qual é o nosso papel? De estar sempre motivando-os para que eles sejam protagonistas do seu conhecimento. E aguçando a curiosidade, né? A gente tem que sempre pensar, quanto mais curioso eu deixo sobre um assunto, mais vontade de aprender sobre ele eu tenho, né? Então, nós, professores, o nosso papel está em aguçar a curiosidade,
em propor estratégias, em favorecer que essa criança queira sempre estar aprendendo, né? Eu li uma frase esses dias, né, estudando, do Lino de Macedo, que ele diz assim, que nós, professores, mediadores, deveríamos ser mobilizadores, né? Achei bem bacana. Eu acho que cabe para a gente estudar, refletir e pensar sobre as nossas ações, né? Bom, pode passar, Cleber. Se alguém quiser fazer alguma consideração, fique à vontade, tá? E aí a gente trouxe, né? Nós trouxemos lá o material do aluno e também trouxemos aqui o material do professor, né? Por quê? O nosso material, todo mundo já conhece, as nossas trajetórias hipotéticas, eles têm o quê? Uma organização, né? E os nossos materiais, nas nossas sequências, eles fazem a apresentação da atividade, a organização da turma, a conversa inicial, o desenvolvimento e a problematização. E essa estrutura ela é importante porque é uma forma de um fazer pedagógico para favorecer a reflexão, o desenvolvimento do pensamento e favorecer para nós. Embora o nosso material já esteja pronto, ele traz todos esses questionamentos, tanto na atividade do aluno, como no material do professor, a gente pode ampliar esse universo de questionamentos para favorecer que as nossas crianças aprendam, né? Então, olhando aqui para o material do professor do primeiro ano, o que a gente pode olhar? Ele já nos dá esse norte, né? Ele inicia lá. O professor pode favorecer um diálogo da atividade, né? Antes de apresentar a atividade, né? Que dia da semana é hoje? Que dia foi ontem? Que dia da semana será amanhã? Apresentar os calendários, né? Então, é esse preparo que nós devemos ter, olhar para o material, pensar como que nós podemos favorecer que as crianças deem conta de responder os questionamentos que estão lá, né? Para que eles compreendam, né? E localização no calendário é importantíssimo, né? O aluno está se localizando, conhecendo dia, mês, semana, né? Isso é muito bacana. No segundo ano, olha só, a gente traz aqui, ó, também focamos aqui na conversa inicial, como o professor já disse lá, para a gente conhecer, para a gente saber quais são os conhecimentos prévios, a nossa preparação de aula. Ele também diz, ó, inicie uma roda de conversa, comentando com as crianças que existem muitas situações do cotidiano que precisamos medir. Faça perguntas como, você já precisou medir alguma coisa hoje? Para vir à escola, você olhou no relógio? Você fez alguma medida? Né? Olha quantos questionamentos nós podemos fazer antes para favorecer o entendimento da atividade, a criança avançar no seu conhecimento, né? Por que a gente tem que pensar nisso, nessas possibilidades? Porque cada criança, né, a gente já sabe, ela tem uma forma de aprender. Umas são mais visuais, outras são auditivas, outras são sinestésicas, né? E buscar essas perguntas para ativar esses diferentes conhecimentos da criança é o nosso papel, né? O nosso papel de sempre pensar em como favorecer. Se a gente olhar aqui para o terceiro ano, Cleber, por favor, mude o slide para nós, no material do professor, olha lá, conversa inicial. Inicia a atividade sempre com uma conversa, né? Envolvendo unidades e instrumentos de medida, como por exemplo, qual é a altura da porta da sala de aula? 1 metro é mais... É um metro, menos que 1 metro ou mais que 1 metro a altura da sala de aula? Tudo bem, agora a gente não está na sala de aula, mas a gente pode pensar que pode pedir para ele medir a porta da casa dele, a porta da entrada, a saída, ou outro espaço que ele tenha, que ele possa fazer uso, né? Dá para a gente fazer essa adaptação. Mas sempre, olha, iniciando a nossa conversa
uma pergunta, quando a gente está em sala de aula, ou mesmo como a professora falou em gravar um vídeo, ou mesmo quando a gente enviar um roteiro, né, para a nossa conversa inicial da atividade, que a gente pode fazer isso também, né, seja por vídeo, para quem for possível, seja por uma pergunta, para que venha uma resposta junto com a família, né, orientar a família para que ele faça esses questionamentos com as crianças. É possível, né? Lembrando que o pai não é professor, mas a gente pode ajudá-los, né? Se a gente olhar também para o 4º ano, também, ó, iniciar a conversa sempre perguntando como se calcula o peso de cada um, qual instrumento de medida pode ser utilizado. Explorar esses comentários, né? Diferença entre massa e peso que traz lá no material do professor, para que ele se aproprie, né? Se a gente olhar aqui no material do 5º ano, nós também, né? Olhamos que ele vai começar sempre uma conversa seguida de perguntas. Perguntas para que a criança se aproprie, para a gente conhecer, saber o conhecimento prévio. Então, olha só, ele tem uma organização, uma estrutura semelhante em todos eles, e o nosso olhar é para que a gente possa o quê? Favorecer outras situações que são pertinentes, pensando no período que nós estamos passando. É totalmente possível, né? Então, pensando em tudo isso, né? Aí ninguém me perguntou, mas eu posso dizer assim, que a gente pode colocar isso no roteiro, né? Da criança. A gente pode propor desafios, né? Para que ele possa dar a resposta. Uma situação que aparece, que a gente não vai estudar hoje, até pelo tempo, que fala num roteiro, o professor pode propor uma situação de sala de aula invertida, ele lança um desafio para a criança pesquisar e dar devolutiva num outro momento, é totalmente possível, né? Porque quando a gente promove essa indagação, essa problematização, a gente pode favorecer a curiosidade, né? E se a gente for olhar para nós ou para qualquer um de nós, quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma dúvida, a gente vai se debruçar muito mais sobre aquele assunto para que a gente possa se apropriar, né? E pensando em cada criança, considerando o seu ritmo, nós, professores, precisamos favorecer que aguce essa curiosidade, não é, professores? Por exemplo, hoje nós estamos aqui num trabalho online, né? Estou falando aqui para frente com o computador. Às vezes eu coloco alguma pergunta, uns se manifestam, outros não, né? Depende também da timidez de cada um de nós, né? Então, a gente precisa. E a gente sabe que a gente só aprende o quê? Na interação. Então, todo mundo tem que dar a sua parte de colaboração. E é isso que a gente precisa favorecer. Eu sei que nesse momento de pandemia, essa interação ela está um pouco prejudicada, ou digamos, bastante prejudicada. Mas a gente está estudando material, porque a gente tem que se apropriar, porque nós vamos voltar no presencial. E a gente tem que olhar para ele, pensando como a gente pode fazer as adaptações para que a criança continue aprendendo, né? Esse é o nosso papel. E como eu iniciei lá com vocês com uma pergunta, né? Eu quero, assim, trazer aqui a questão da problematização, que trabalhar com as crianças, né, com resolução de problemas, é uma motivação, como eu já disse, né? A gente precisa favorecer para a criança aguçar a curiosidade, perguntar, buscar, né? E esse é o nosso papel. Porque quando a gente está lá só ouvindo outros falar, como vocês estão me ouvindo agora, às vezes a gente até se perde. Então, nós precisamos favorecer que ele se debruce, que ele se entre numa imersão de conhecimento. E aí aparecem o quê? Para ajudar? A questão de jogos matemáticos, né? A questão de gamificação, que a gente sabe que gamificação é o enredamento do jogo, né? E o que ele traz? Ele traz
no acompanhamento do aluno, claro, professor, ele traz autoavaliação. E na gamificação, a criança precisa o quê? Pensar rápido, mas ele precisa fazer contas, ele precisa fazer conversões de valores, ele precisa tomar decisões, né, para achar o melhor caminho. E aí que a gente lembra que a gente já falou lá em álgebra, né, que a gente precisa valorizar o pensamento matemático, né, a linguagem matemática, porque a matemática está em tudo, tá no nosso dia a dia, na natureza. E na álgebra, quando nós estudamos, nós vimos assim, a questão da regularidade, reconhecimento de padrões, né? E isso vai aparecer nos jogos, né? Então, é uma experiência bem bacana, a utilização da gamificação dos jogos, né? Porque ele também favorece o engajamento do aluno na resolução desse desafio que lhe é proposto, né? Então, precisamos aprender um pouco mais sobre isso. E hoje nós temos aqui o professor Eli, né? Marcinha? Oi, querido. Desculpa te cortar. A gente está falando, analisando, né, o material que nós estamos estudando hoje aqui, o que está sendo apresentado, né, assim, como incentivar os alunos a sempre mostrar para eles que a matemática está presente no nosso dia a dia, né, seja em tomar um leite, adoçar um café e por aí em diante, né. E eu lembro quando vamos entrar agora até cortando sua fala, você ia até chamar o professor Eli sobre a gamificação. Podemos dizer assim que os jogos sempre foi uma coisa que a humanidade sempre procurou, foi um fascínio por jogos, a humanidade sempre teve esse fascínio por jogos, né? E a escola, ela sempre procurou usar desses artifícios, se a gente for analisar bem, com os alunos, principalmente de educação infantil, dos primeiros anos do ensino fundamental. Por exemplo, eu posso mencionar a época no período que eu estava na sala de aula, quando eu estava dando, que a minha disciplina é educação física, né? Não sei se alguns professores sabem, mas a minha área, né, é educação física. E eu lembro com os professores ali do Raposo, na época foi onde a escola que eu trabalhei, eu procurava usar muito a minha disciplina, trabalhar a minha disciplina com a matemática, né, para tentar colaborar de alguma forma. Seja numa dama, no xadrez eu não conhecia, mas tinha alunos ali de 7 anos que já sabiam usar o xadrez, né, táticas, regras, mas a dama em si. Aí eu lembro que eu comprei um jogo chamado Jogo de Dardo Matemático. E ali, além de a gente trabalhar na nossa disciplina o equilíbrio, coordenação motora, estava incentivando os alunos ali a calcular, né? Então ele é um jogo bem simples, de 0 a 10, porém ele já aprendia a subtrair, a somar, as coisas básicas ali. E eu lembro que a professora comentava que isso dava muito resultado, porque chegava num determinado período, né, reservava um período das nossas aulas, para eles poderem chegar a quantos pontos fizeram. Num determinado dia, se eles jogassem, eles perdiam determinados pontos, eles tinham que fazer aquela conta, e se tornava uma brincadeira agradável, eles gostavam muito, né? E ajudava nesse sentido de poder usar a matemática. Não vai direto como a gamificação, que podemos chamar assim de jogos eletrônicos, né? Mas nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, é uma das estratégicas para incentivar a participação efetiva dos nossos alunos, que podemos usar, que é a gamificação, né? Então, ela vai direto, assim, vai incentivar os nossos alunos a competitividade, a socialização, tentar resolver as situações ali que hoje nós vamos falar, jogos direcionados diretamente para a matemática, né? E eles gostam, né? E é uma contribuição que algumas plataformas digitais que vão ser apresentadas aqui, como você já estava mencionando, que a Secretaria disponibilizou para nós ali no planejamento, né? Teve até uma palestra falando sobre isso, e eu acho que a gamificação, os games, os jogos eletrônicos, sendo bem usado, ele pode contribuir muito para
para o engajamento dos nossos alunos, né? Eu lembro o básico, num jogo de dardo, já dava resultado, por que não os games, os jogos eletrônicos, sendo bem direcionados, podem ser bem usados também nesse sentido. É a minha contribuição nesse sentido, até acabei falando o que eu fazia no passado um pouquinho. Por favor, professora. Mas é isso, Kleber. Eu acho que é a junção das experiências que nós estamos aqui, esse momento de socialização. E estudando, né? Porque assim, a gente tem que estudar para a gente fazer uma TCC, para a gente fazer uma reunião, que a nossa é sala de estudos, né? A Rosana acho que levantou a mão, Márcia. Não, é que eu não estou enxergando. Por favor, Rosana. Obrigada, Kleber. Desculpa, Rô. Não, tudo bem. Na realidade, hoje, né, com esses estudos que nós temos na neurociência, vem ao encontro, né, do que vocês estão falando, né, do que está sendo hoje falado na TPC. O nosso cérebro, na realidade, nós temos nascemos, né, com 88 bilhões de neurônios. E nós, né, seres humanos, temos uma plasticidade cerebral que nós aprendemos a todo momento, nós criamos novas conexões a todos os momentos. E o nosso cérebro, ao mesmo tempo que nós aprendemos, né, ao longo da vida, a todo tempo criamos conexões, ele também adora não gastar energia, ele adora percorrer as estradas que ele já conhece. Então, quando a gente hoje tem esse cérebro híbrido, né, das crianças que chegam na escola, né, a melhor coisa é isso aí, é propor desafios, porque da mesma maneira que o nosso cérebro não quer gastar energia, mas quando existe um desafio, ele vai querer vencer esse desafio. Então, hoje, com esse cérebro híbrido que chega na nossa escola, nós temos 88 bilhões de células arranjadas diferentes em cada um de nós, não existe. Então, a informação que chega, né, quando a gente tem uma informação que vai para o tálamo, ela distribui, cada um de nós distribuímos de uma maneira diferente para o nosso cérebro. Então, para a gente transformar essa informação em conhecimento, para ela ser consolidada, nós precisamos disso, de motivação. Então, hoje, quando a gente fala em inclusão, não é inclusão da deficiência, do deficiente intelectual, do visual, do físico, não. Inclusão de todos, é integrar, interagir. E hoje, né, o que o professor vai falar, né, essa ferramenta, essa gamificação proporciona isso, integração, através dessa inteligência colaborativa. Então, isso, para a criança, né, é um desafio, e ela vai querer vencer, o cérebro vai querer, né, esse desafio. Então, hoje, e não existe o que o professor colocou ali, não existe aprendizagem sem socioemocional. Elas estão intimamente ligadas. Nós somos uma construção humana, nós somos o que nós vivenciamos. Então, hoje, a escola é um grande, mesmo distante, né, mesmo nesse momento, é um grande potencializador de aprendizagem e inteligências humanas. Nós somos o que nós vivenciamos. Então, essa diversidade de aprendizado, né, de plataformas, de interação, de leituras, de vídeos, isso para a criança é consolidar. Nós não lembramos daquilo que não foi consolidado. Nós somos construções humanas. Então, para a criança, isso é uma possibilidade imensa, né, de diversidade, de aprendizado, de consolidar o aprendizagem, de para que eu estou estudando. Então, até a gente avalia, né? Então, esse para quê, porque o que vocês falaram, né? Por isso que inicia, né, com essa provocação que o professor falou, porque eu tenho que provocar esse cérebro, para quê? Eu tenho que motivar, e através disso, a gente vai colocar o nosso aprendizado lá na memória de longo prazo, e está ligado muito à afetividade, é isso que nós estamos fazendo aqui, como chegar nesse aluno, porque todo mundo lembra daquele professor, que nos fez isso, que nos motivou, que consolidou nossa aprendizagem, que nos transformou, né, mais humanos, mais críticos, mais autônomos. Então, é muito bom a gente estar aqui aprendendo nessa inteligência colaborativa. Obrigada. Tem mais alguém que pediu a palavra, né, Kleber? Kleber?
Oi, Márcia. Não. Tem mais alguém que pediu a palavra? Não vi, não. Então, olha, só assim, né, dizendo para vocês que para a gente poder estar aqui, nós estudamos, interagimos. Só de uma pesquisa que eu li que eu achei muito interessante, ele colocava assim, que ele tinha dado uma lista de exercícios para as crianças fazerem, deu lá 15, 20 minutos, e ela, de 10, ela conseguiu fazer 2,5, quase o terceiro exercício. E colocou a criança na frente de um jogo, de uma situação, problema, como a Rosana colocou, de ativar a curiosidade, o cérebro. No mesmo tempo, ele resolveu mais de 30 desafios. Olha como é interessante, né? Então, a gente precisa pensar. E essa questão, né, dessa mudança que está chegando na nossa vida, no nosso fazer pedagógico, né, de metodologias ativas que a gente pode estudar no outro momento, né, Rô? Da gamificação, Isso ela está vindo para ficar. Avaliação e metodologias ativas para a próxima, né, para a gente, por causa até do nosso professor que vai contribuir com a fala dele, com o aprendizado. Mas vamos trabalhar avaliação ligado a metodologias ativas. Porque ela veio para ficar, né? Sim, não é um modismo, é uma tendência. A gente vai ter que aprender, né, Rô? Como a Rô falou ontem. Nós estamos vivendo nessa tecnologia, né? As crianças, eles nasceram já tecnológicos, né? Então, eu que estou lá da década antes de 80, não vou falar como que é, né? Eu capendo na internet, mas quem veio depois, meu Deus, né? Tem toda essa facilidade, ele nem precisa de muito, né? Ele tem uma curiosidade para mexer com isso que eu não tenho, né? Eu admiro. Mas é isso. Podemos dar sequência, então? Alguém mais quer fazer alguma consideração? Então tá. Então, como o Kleber já falou, nós temos as plataformas, né, que são disponíveis, que veio lá no documento orientador, que está nos 2 próximos slides, tem as 2 plataformas. E a gente também trouxe aqui, ó, né, o Matific, o Dragon Lair, que isso aqui foi tirado lá do documento orientador, como o Kleber já disse. E no próximo slide, nós temos o Khan Academia, né? Olha só como é ruim falar inglês, só aprender. Que é uma plataforma que oferece exercícios, né, de instrução. E as outras são de jogos, etc. e tal. Então, agora a gente chama o professor Eli, que se dispõe gentilmente a contar para nós, né, as boas práticas que ele vem desenvolvendo em sala de aula. Professor Eli, seja muito bem-vindo, tá? Passo a palavra para você agora. Senhor não, para você, né, Eli? Muito obrigado por tirar esse senhor do meu caminho. Bom dia a todos. Olha, eu foi falha, né? Fiquei nervosa, falei, senhor. Eu liguei a câmera, se alguém sofre do coração, eu recomendo que sente para não se assustar, tá bom? Vai que, né? Bom dia a todos, estamos agora com 20 participantes na sala, muito obrigado por essa audiência. Excelentes as palavras de todos que já se posicionaram, eu acho muito produtivo isso. Estou enrolando aqui para carregar o PowerPoint, olha lá que bonito. Técnicas, a gente vai aprendendo. E eu fui convidado para falar para vocês um pouquinho sobre 2 plataformas online, Matific e Dragon Lair. Só que, assim, dado ao tempo que nós temos, eu vou passar a parte de acesso à plataforma de uma maneira um tanto quanto rapidinha. Se tiver alguma dúvida, pode me interromper, perguntar, por favor. E eu recomendo, assim, que vocês, primeiro, acessem a plataforma, brinquem na plataforma vocês mesmos, como professores, né, com os seus próprios filhos, para quem os tem. Porque vale bastante, é muito interessante, né? Então, vamos lá. Plataforma Educacional Matific. A primeira coisa que a gente precisa fazer é saber entrar nessa plataforma, né? Porque senão fica complicado. Embora em outros ATPCs e existam lá no YouTube vários vídeos do Marcos,
do Centro de Mídias, orientando o Google Classroom, plataformas de todas as formas, eu trouxe um pequeno tutorial rápido de como entrar, né? Então, quando você acessa lá o endereço matchfic.com, aparece essa tela que anuncia a plataforma educacional de matemática projetada por especialistas pedagógicos. E aí, você clica ali em iniciar sessão, e quando for para iniciar a sessão, você tem que lembrar dessa pequena regra aí, tá? O professor ele tem que acessar com o e-mail Microsoft e o aluno precisa acessar com o RA. Essa senha é padrão para todos os alunos, tá? Eles colocaram SP 2020, porque a partir do momento que os logins são feitos, a partir das plataformas institucionais, ou seja, a partir do e-mail institucional, tanto do aluno, que é o RA, quanto do professor, que é o nome, a plataforma já vai criar a sua própria turma. Mas ela também dá a oportunidade para que você, professor, crie essa turma, né? Vamos adiante. Então, tem que tomar cuidado aí para usar o login do professor Microsoft e o login do aluno com o RA. Okay? Ao entrar na plataforma, a tela de login vai perguntar se você quer fazer login com QR Code, com o Google ou com o Microsoft. Eu sugiro que você escolha o Microsoft, porque assim foi orientado numa reunião, inclusive com a presença do excelentíssimo secretário da Educação. E ao clicar aí, você digita, então, o seu e-mail institucional de professor da Microsoft, que é aquele que tem a palavra professor completa, né? Então, se você olhar aí, é o seu nome, @professor.sp.gov.br. E ela vai pedir a sua senha, que é a mesma senha que você usa na sede. Então, você vai conseguir o acesso normal. E entramos na plataforma. Ok? Dentro dessa plataforma, nós temos algumas ferramentas. O início, né, que é as guias lá em cima, né, na faixa azul. Início, gerenciamento de turmas, conteúdos, relatórios e a ajuda, ok? Ali você consegue, então, mexer com toda a mecânica da plataforma Matchfic. Ao clicar na sua turma, você vai conseguir gerenciar, vai ver os trabalhos dos alunos, você pode encontrar mais trabalhos, você pode observar o progresso do trabalho do seu aluno, individualmente ou coletivamente. E entrando ali na aba de conteúdos, você tem tudo que já foi passado para o aluno, os trabalhos que foram passados para eles, né? E você consegue ver qual foi o trabalho aplicado, consegue ver a sua lista de alunos e consegue ver o desenvolvimento de cada um deles. Esse tique indica que o trabalho foi atribuído ao aluno, tá? Ou seja, o aluno precisa desenvolver. À medida que o aluno vai desenvolvendo, é que a tela não mostrou, porque quem desenvolveu está um pouquinho mais para baixo, ele vai pondo uma porcentagem aí. Se ele já desenvolveu 50% da atividade, 20% da atividade, se ele já desenvolveu a atividade 100%. Então, dá para acompanhar online tranquilamente. Eu trouxe para vocês uma ideia para vocês verem que a maioria dos conteúdos já está dentro da plataforma, né? Então, ao clicar ali em procurar por tópicos, você consegue selecionar a Base Nacional Comum, ou Aprender e Relacionar Matemática do 5º ano. Inclusive, aí também vai aparecer o nosso EMAI, tá? Dentro de conteúdos, você escolhe procurar por tópicos e escolhe o tópico que você quer trabalhar. No caso, aí eu selecionei a Base Nacional Comum, para vocês verem que ela já está incluída lá dentro. E o EMAI, no meu caso, 5º ano, né? Então você vai ver que dentro dos tópicos também já tem todo o material do EMAI, ler e escrever, EMAI, porque é matemática, e ele traz em 4 unidades, e cada unidade uma sequência de atividades. Então, se você olhar aí na tela, unidade 1, 2 atividades, unidade 2, 3 atividades, e assim por diante. Então, é só você ir selecionando.
Dentro da guia gerenciamento de turmas, você consegue mexer no usuário e na senha do seu aluno. Então, se o aluno falar para você, professor, eu não acesso porque eu esqueci minha senha, você consegue entrar ali, alterar a senha dele para uma senha padrão e passar para ele essa senha, essa informação de senha. Também é possível criar uma carta que vai ser enviada aos pais, é possível imprimir o login dos alunos para que eles possam ter o acesso. E quando você imprime o login, gera um cartãozinho como esse que está na tela aí agora, né? Esse aí é o cartão dos meus alunos, ok? E você manda esse cartão para cada um deles. Se nós estivéssemos presenciais, era só recortar e colar no caderninho deles para eles terem o acesso. Como nós não estamos, eu acabei fazendo fotos, né, através do PDF, da ferramenta Tools do PDF, e colei essas fotos no WhatsApp de cada um para que eles possam acessar. Eu, então, resolvi brincar um pouquinho com vocês, entrei lá na Base Nacional Comum, como a Márcia me pediu algo sobre grandezas e medidas, e como ela está trabalhando com resolução de problemas, eu acabei entrando nessa atividade, resolver elaborar problemas envolvendo medidas de grandeza, comprimento, área e massa, e escolhi, para a gente brincar rapidinho, essa atividade que é explorando a adição com, não consigo ler, centenas e dezenas. Acho que é isso aí. E aí vem o nosso primeiro desafio, né? Eu queria propor para vocês ajudarem participando comigo. Então, agora vocês vão visualizar a tela tal como o aluno visualiza, né? Entra lá a atividade, eles dão as boas-vindas e eles explicam qual é a atividade. O aluno deve explorar a determinação de valor e adição até 10 mil, usando tubos de tinta de cores diferentes. Eu vou exemplificar para vocês. Ele clica na palavra entendi e a atividade, então, começa. Eu já derrubei aí dentro desse tambor 1.000 litros de tinta vermelha. Se vocês olharem, ele vai medindo do lado direito quanto está enchendo o tanque e vai marcando lá embaixo o total de quanto já tem no tanque. Depois eu derrubei mais 1.000 litros de tinta amarela e ficamos com 2.000 litros no tanque. Ele tem que brincar com adições até chegar em 10 mil. Novamente, ele mostra os totais. Aí eu derrubei mais 1.000 litros de tinta azul. É só clicar aqui no número, né? 1 litro, 10 litros, 100 litros ou 1.000 litros, que a tinta cai automaticamente no pote. É bastante lúdico. Por fim, cadê? Socorro. Eu derrubei algumas quantidades menores de tinta, né? 543 litros de várias outras cores de tinta. E aí vem a pergunta. Eu acrescentei 3.543 litros usando os botões de unidade, dezena, centena e unidade de milhar das várias cores que ele me ofereceu ali. Eu pergunto para vocês, então, temos 3.543 litros no tanque. E aí fica, como podemos continuar? Alguém quer sugerir? Oi, plateia voluntária. Alô? Tem alguém me ouvindo? Eu estou ouvindo. Vamos aguardar os nossos contribuintes. Nossos participantes. Contribuir, como é que a gente pode completar esse tanque até 10 mil? Bom, eu vou seguir, porque nós temos um horário, né? E ele precisa ser cumprido, e eu ainda preciso falar da Dragon Line. Então, é assim, para completar, o aluno pode escolher derrubar de litro em litro, de 10 em 10 litros, de 100 em 100 litros, de 1.000 em 1.000 litros. Ele pode ir brincando e explorando a adição de acordo com o conhecimento dele. Se ele tem um conhecimento maior, ele vai buscar lá os 1.000 litros. Se ele tem um conhecimento menor, ele vai derrubar de 1 em 1
o que vai ser bem cansativo. Ele acaba percebendo que ele pode aumentar esses volumes, né? Eu acabei derrubando aí várias quantidades de tintas de diferentes formas e cheguei no meu tanque até os 10 mil litros, ok? Esse seria o fim da brincadeira para eles nessa atividade. Ele teria que completar o tanque até 10 mil litros. E aqui eu deixo... Cadê? Ele vai rodar? Não vai, socorro. Bacana, Sim, né, professor? Aí que a gente fala que ele tem a tomada de decisão, né? Como que ele vai fazer, como que vai ficar mais fácil para ele, né? Ele pode decidir de acordo com o conhecimento dele, exatamente. E a gente vai observando quanto mais arredondado essa conta para favorecer, para ser mais rápido, né? Que é na base 10, que somar de 10, de 100, de 1000 é muito mais fácil do que em valores que não são redondos, a gente vai conhecendo o saber desse aluno, né? E a gente vai tendo possibilidade de acompanhar essa tomada de decisão em função do que ele já sabe, né? Muito bacana. Bacana. Sim, é para explorar mesmo, né? Deixar o aluno à vontade para explorar o que ele sabe e se autodesafiar a descobrir coisas maiores, né? Muito bacana. E a gente vai observando pelo registro dele, o que ele fez, como que ele fez, para a gente poder aguçar mais a curiosidade e fazê-lo avançar. Muito bacana, professor. Exatamente. Eu estou falando enquanto você estava buscando o PPT, tá bom? Não, podemos falar. Alguém tem alguma pergunta sobre Matchfic para fazer antes que a gente comece a falar de Dragon Learn? Alguém gostaria de perguntar algo? Oi, eu quem? Silvia. Oi, Silvinha, pois não. Ali na hora que você fez, mostrou ali que tem como imprimir um cartãozinho para o aluno, eu vi que tem um QR Code do lado. Para que ele aquele QR Code, ele é o acesso ao aluno, né? Então, quando o aluno tem baixado no celular dele o app da Matchfic, ele escaneia o QR Code, ele já vai direto para a tela dele como aluno, da classe dele, da turma dele. É um indicador de caminho. Mas é a mesma coisa que ele digitasse as informações. Ou ele pode digitar o RA e digitar a senha, ou fazer o escaneamento do QR Code e entrar direto, sem precisar digitar nada. Legal. Essa mesma função existe também na plataforma Dragon Learn, que eu vou abordar agora, tá bom? Então, eu vou seguir. No finalzinho, nós temos aqui um desafio que eu acho interessante que vocês participem, porque com a plataforma Dragon, eu consigo explorar mais conhecimento. A Matchfic, ela é bem lúdica, ela é bem para criança mesmo, né? A Dragon, ela vai até os níveis do Fundamental 2, ensino médio, então você consegue ter umas atividades um pouco mais avançadas. Vamos lá. A Dragon Learn é esse dragãozinho bonitinho, o site é esse que está na tela de vocês, dragonlearn.com.br, e de novo, a gente vai falar rapidamente sobre os acessos, né? Porque não adianta falar de uma plataforma se eu não sei como eu entro nela. Então, mais uma vez, nós vamos usar o nosso e-mail institucional. Por favor, lembre-se de usar o e-mail Microsoft, que é o e-mail que tem a palavra professor completa. Dentro da plataforma, nós temos a guia principal, e dá para você acessar a sua turma. E observe que a plataforma Dragon, ela trabalha com matemática e inglês, tá? Ela não tem outras disciplinas. Você pode, dentro da plataforma, da guia principal também, criar a sua turma. Então, você tem a opção de usar a Dragon Learn pelo Microsoft e puxar automaticamente as turmas do Estado, porque houve essa parceria entre Dragon Learn e Secretaria de Educação. Ou, se você não quiser vincular o seu trabalho ao Estado, vamos supor que você trabalhe numa escola particular ou que você tenha seus filhos e queira que seus filhos utilizem, você mesma, como responsável, pode criar uma turma e incluir dentro dela a família, os amigos e quem você quiser. Então, aqui vocês estão vendo que eu estou trabalhando dentro da minha turma. Essa turma diz que está 35% ativada, porque tem uns procedimentos que precisariam ser feitos lá,
E o que vai mostrar a ativação é o acesso do aluno, né? E alguns alunos, por N razões, inclusive as questões tecnológicas da nossa região, não estavam conseguindo acessar, né? Temos aí como ativar a turma, clicando aí você vai ver os procedimentos, seria imprimir o cartão de acesso, informar as atividades, mandar atividades para os alunos, propor desafios, participar de maratonas, porque a plataforma oferece tudo isso. Então lá, dentro da guia Minhas Turmas, você consegue acessar e editar tudo que você precisa da turma, você consegue corrigir qualquer informação da sua turma e você consegue também, como foi feito na Matchfic, imprimir o login e a senha dos alunos. Ou ainda criar uma turma nova. Então, eu posso, através do meu mesmo acesso de professor, ter a turma do estado e ter a turma do município e ter a turma do particular. Eu posso ter quantas turmas eu quiser aí dentro. Dentro da guia portfólio, eu vou ter a minha premiação. Então, conforme a minha turma vai evoluindo e conforme eu, como professor, vou desafiando o meu aluno, vai ter uma premiação. E eu tenho os diplominhas que podem ser enviados para os alunos, né? Esses diplomas, eles podem ser, como está desenhado aí embaixo, ou até mesmo pequenos troféus, pequenos troféus que podem ser anexados ao acesso do aluno. Aí fica um carimbinho na tela do aluno de quantos troféus ele já ganhou. Repetindo aquela informação da Matchfic, né? Dentro da sua turma, você consegue mexer com o nome, o login, a senha. Do lado direito, você consegue alterar essas informações ou mesmo apagar. Então, o aluno transferiu, deixou de ser seu aluno, você não vai mais enviar atividade para eles, você consegue apagar o aluno da turma sem problema nenhum, né? Vamos lá. Dentro das disciplinas de matemática, eu escolhi aí para nós análise da informação. Dentro de análise da informação, eu vou trabalhar com vocês a análise de gráficos, para vocês terem uma ideia interessante, que é uma forma de resolver problemas. E aí a gente chegou no primeiro desafio. E o primeiro gráfico que aparece aí é esse. Aqui vem algumas situações importantes, né? O aluno precisa, antes de mais nada, ler a informação do gráfico. O gráfico mostra, em termos gerais, como mudou a população da Terra na segunda metade do século XX. Ele precisa se apropriar disso, dessa informação. Depois ele precisa entender a pergunta lá em cima. E a pergunta é, a frase é correta? Então ele tem que responder se isso é correto ou não é correto. Ou seja, é certo eu afirmar que a população da Terra aumentou em 800 milhões entre os anos de 1970 e 1980? E aí a gente obrigatoriamente precisa olhar para o gráfico. E aonde exatamente a minha visão precisa ser direcionada? Preciso olhar para os anos em que está envolvida essa questão e preciso olhar para o tamanho dessa população, para a numeração dessa população. Então, é um cruzamento de informações. Ou seja, eu preciso perceber que a população está em milhões de pessoas e que o tempo está contado em anos, ok? E aí, alguém se arrisca a me dizer se é correto ou se está incorreta a afirmação? A população da Terra aumentou em 800 milhões entre os anos de 1970 e 1980? 70 e 80. Se você deitar o celular, para quem está com o celular, você consegue dar uma ampliada na tela e ver melhor. Alguém se arrisca? A gente não consegue enxergar aqui. Uhum. Ok, então vamos eu lá. Acho que sim, eu não sei, eu não estou conseguindo enxergar aqui do lado e aqui embaixo. Você acha que está correto? Eu acho que eu sim. Acho que sim também. Sim, porque tá aumentando gradativamente. Então vamos lá. Em 800 milhões, a gente vai ter que ver cada ano a quantidade que foi aumentando, né? Eu escolhi essa atividade, Márcia, pelo seguinte, ela tem muitos saberes envolvidos dentro dela, né? Então,
o primeiro saber é que o aluno precisa observar as linhas do gráfico. De quanto em quanto será que essas linhas estão variando entre o 3.000 e o 4.000, que na verdade é 3 milhões e 4 milhões, então, lá em cima fala que é milhões de pessoas. Então, vejam quantas linhas de variação aparecem aí. Ok? De quanto em quanto está variando? Se o aluno não perceber isso, ele não vai acertar essa resposta. Então, é um saber que o aluno precisa ter. Tá? E qual é esse para saber? chegar de 4 milhões a 5 milhões, nessa aí vai ter que ser o quê? 200? Quantas linhas tem? Eu não consigo enxergar, mas ele vai fazendo essa conta, né? E vai vendo que irregularidade ele pode ter. Se é de 100 em 100, se é 200 em 200, 300 em 300. Acho que deve ser em 200. Está em 200 milhões essa variação. Então, se você for ver do 4 milhões aos 5 milhões, está variando de 200 em 200 milhões, cada linha do gráfico. Né? Aí a gente tem essa percepção necessária. Se o aluno não perceber isso, ó, a primeira setinha azul é o nosso ponto inicial, a segunda subiu 200, a terceira subiu 200, a quarta subiu 200 e chegamos ao nosso ponto final. Portanto, do inicial ao final, subiu 800 milhões entre os anos de 1970 e 1980. Logo, a informação está correta. Quanto conhecimento precisa ter, não, professor? Bem, você disse que ele é um pouquinho mais aprofundado, né? Trabalho de regularidade aí também, né? Regularidade, Aqui você consegue trabalhar vários conteúdos, não é? É uma plataforma muito rica mesmo. Claro que implica que nós, professores, façamos essa exploração primeiro para conhecer, para depois desafiá-los a algo assim. Vamos lá, o desafio a próxima atividade está em cima do mesmo gráfico, só que observa que mudou lá a pergunta. A frase é correta afirmar que entre os anos de 1980 e 2000, a população da Terra aumentava o tempo todo? De novo, o aluno precisa direcionar o olhar dele para os anos e o olhar dele para o gráfico, que está evoluindo, está subindo. Então, está aumentando. Então, essa informação está correta. Veja, eu não preciso me preocupar em olhar a quantidade de pessoas. Eu preciso me preocupar em olhar o período que está envolvido na pergunta e o gráfico. O gráfico está subindo, está tudo certo. Mudamos a pergunta de novo. Ó. É o mesmo gráfico, só que agora a pergunta é: a população da Terra do ano de 1990 foi maior do que 5.400 milhões e menor do que 6 milhões de pessoas? Ai, meu Deus. 5.400 mil. Então, veja, aqui também tem reflexão, porque o aluno precisa olhar para uma coluna de ano, que é o ano que está envolvido, e para uma determinada quantidade de pessoas. E, mais uma vez, ele tem que voltar a perceber a evolução de cada linha. Em 200 milhões, né, professor? Tem que aproveitar a regularidade, né? Exatamente. A gente já viu lá que aumentava na linha 200, cada linha 200 milhões. 200 milhões. Isso. Então, aí ele vai... Se são 3 linhas, então é maior? Não, né? São 2 linhas. Olha, é menor, né? Então ela não é maior, é menor. A afirmação fala de um intervalo maior que 5.400.000 pessoas e menor que 6 milhões. Ele já tem que saber ler esse número. Ele não souber a grandeza desse número no quadro de ordens e classes, ele já não vai conseguir dar conta disso. Né? É uma atividade de 5º ano, tá? Ela é bem complexa mesmo, né? O nosso ponto inicial está ali, ó. Né? Ali seria a linha dos 5.200 e chegamos no ponto inicial 5.400. Vocês conseguem ver a setinha azul claramente?
Sim, sim. Tá, então a segunda setinha azul está mostrando o ponto inicial da pergunta, 5.400.000 pessoas. Vamos lá. A próxima setinha mostra que aumentou mais 200. Então, é uma informação errada. Ok? E esta seta mostra os 6 milhões de pessoas, a seta verde. Se você observar, ó, maior que 5.400. Para ser maior que 5.400, a bolinha do gráfico em 1990 deveria estar onde está a seta vermelha. Tá. Ok? Certo. Ó, 5.000 na primeira setinha azul, 5.200 na segunda setinha azul, 5.400 na seta vermelha. Para ser maior, ela teria que estar acima dessa seta vermelha, e a bolinha está abaixo da seta vermelha. Portanto, essa informação maior do que 5.400 está errada. Porém, a informação menor do que 6 milhões está correta. E isso aqui envolve a questão do entendimento de língua portuguesa, que eu sempre falo, né? O conceito de intervalo, o que é maior que, menor que. E se o aluno não tiver esse domínio, ele vai dizer que essa informação está correta. Na verdade, ela está incorreta por causa do maior. É verdade, professor. Bem bacana. E para a gente ir terminando, esse é mais fácil. Responda a questão usando o gráfico. Então, tem uma pergunta lá, é um outro tipo de atividade, né? O gráfico mostra como o eucalipto cresce durante a sua vida e que altura ele atinge aos 25 anos? Essa é a pergunta. O aluno precisa olhar aqui, ó, para a idade do eucalipto, para a altura do eucalipto, olhar para o 25, que é o ano em que ele perguntou, e cruzar essa informação com a altura. Só que ele não consegue responder isso se ele não analisar de novo cada linha do gráfico, qual é a evolução que apresenta aí, ó. E aí, qual é a evolução que está apresentando aí do 60 para o 90? 10 em 10, né? 10 em 10. Vamos ver se está certo a colega que falou. 10 em 10. Precisa perceber a regularidade, a saber, aumenta de 10 em 10 metros. Portanto, o aluno iria responder o quê? 70. Se você escreveu 70, parabéns, você acertou. Mais uma vez, agora falando em temperatura, né? O aluno vem lá, responda a questão usando o gráfico. O gráfico mostra a temperatura média no Ártico em alguns meses. Quantos graus fazem agosto no Ártico? Tem de novo a observação do eixo Y com a temperatura e do eixo X com o mês. De novo, ele precisa olhar o mês e cruzar com a temperatura, e de novo a bolinha caiu no intervalo entre as duas medidas apresentadas. Ou seja, ele precisa ver as linhas do gráfico. E aí, de quanto em quanto está variando esse agora? 2 em 2, né? 2 em 2. 2 em 2, né? 2. Precisa perceber que a temperatura é 2 em 2 graus. Muito bem. Vocês não viram o slide antes, não, né? Você não compartilhou, não, né, Márcia? Não! Sigilo absoluto até agora. Então, o aluno percebe isso e ele vai responder o quê, então? De 2 em 2. Quantos graus fazem em agosto no Ártico? Eu não vou responder, eu sei, mas vocês vão falar que eu vi uma... 14, né? Principalmente de 2 em 2, não é isso? 14. 14, exatamente. É, porque a bolinha está aqui no meio, ó. Ele tem que observar também que como eu falo em temperatura, ele vai oscilando, né? Muito bacana.
Como diz a professora lá do CMSP, maravilha ou complicado demais? Maravilha, né? Vocês conseguiram perceber aí as regularidades e já possuem, como professores que somos, os saberes que precisamos para poder resolver essas questões, ok? Então, eu agradeço aí de coração por vocês terem me dado essa oportunidade. Espero que tenha mostrado para vocês um pouquinho da ludicidade da plataforma, que tenha motivado vocês, pelo menos, a acessarem com seus e-mails e conhecerem e descobrirem ali uma infinidade de propostas de gamificação para o ensino da matemática, principalmente dentro do conteúdo de grandezas e medidas, que é top de linha. Eu sou apaixonado por matemática, não sou matemático, eu sou PEB 1, formado em pedagogia, simplesmente assim, mas apaixonado, obcecado, tarado por matemática. Que bom. Obrigado, equipe, obrigado aos colegas que assistiram aí, muito obrigado. Eu só quero fazer uma consideração, como o professor colocou. Olha só, quando a gente começou lá em grandezas e medidas, ou quando a gente estudou álgebra, a gente fala muito em regularidade, né? E quando a gente vai lá para a base nacional curricular comum, e ele traz álgebra para os anos iniciais, está explicado, né? Regularidade, observações, que é isso que vai favorecer que as nossas crianças avancem cada vez mais, né? Muito bacana. Professor Ali, eu quero agradecer demais a disposição, né? Num tempo curto, e o senhor aceitou participar com a gente, gratidão, agradecimento de toda a equipe, estou falando em nome da nossa equipe, da nossa supervisora, da nossa dirigente, dos PCNPs que fazem parte da equipe, né? Agradecer a disposição, a alegria que você tem quando você fala sobre ensinagem, isso é muito bacana. Eu só tenho a agradecer, tá? Eu que agradeço, Márcia, pela confiança no trabalho, por todas as oportunidades que tanto a Escola Clay tem me dado, né, abrindo milhões de concessões em relação ao ensino da minha turma. Eu acho que eu cheguei com algumas mudanças, porque São Paulo é completamente diferente daqui, desde a quantidade de alunos em sala de aula até nas metodologias e rotinas, embora seja uma única rede, tá? Tem hábitos, cada escola tem a sua autonomia, o seu hábito, e a minha coordenadora Rafaela, meu gestor, o professor Kaoro, na época não era ele quando eu cheguei, mas agora é ele, a Aline, enfim, toda a equipe da escola acreditou muito e confiou bastante no trabalho, e eu acredito que eu estou conseguindo alguns bons resultados. Eu espero continuar assim. Graças a Deus. E a gente fica feliz em ter o senhor. O senhor não, você, né? Bom, é assim, eu quero dizer assim, que a TPC do IMAI, nós não temos todos os professores, né, dos anos iniciais, mas o convite sempre é extensivo a todos, né? Eu vi vários nomes aqui, eu não vi todos, porque às vezes a gente fica ansiosa, eu não leio todos, mas agradeço. Estou vendo. Agradeço a todos que estão aqui conosco. Estou vendo Deolinda, Vi Eliene, Vi Vasineide, Vi Rita. Não vou citar todos, senão vou acabar esquecendo, tá bom? Agradeço a todos, vou chamar meus queridos colegas de trabalho para fazer as considerações finais. Eu me despeço de todos agradecendo, dizer que estamos aqui à disposição, estamos juntos, estudando junto, aprendendo junto, cada vez mais, tá bom? Muito obrigada a todos. Kleber, Silvia, Rosana, por favor, se alguém também quiser. Só uma coisinha que eu quero lembrar. A indicação literária, como o Kleber já falou na outra orientação, a gente gostaria que vocês, professores, também trouxessem para nós, né, uma indicação, não é, Kleber? Isso, Márcia, por favor. Né? Então, qualquer um, estou vendo aqui, todos estão na listagem, quem quiser, só falar com a gente na semana anterior da TPC, que a gente vai organizando os slides, se precisar de alguma ajuda, nós também ajudamos, estamos aqui à disposição, tá bom? É isso, eu acho, eu não esqueci nada, eu só tenho a agradecer, e gratidão a todos que estão aqui conosco, tá bom? Que todos tenham um bom final de semana, muita saúde, se cuidem, tá? Cuidem da sua saúde, da sua família, que é o bem mais importante. Oi, Adriano, você levantou a mãozinha, né? Seja bem-vindo. Bom dia.
Não, eu enviei um vídeo no grupo dos PCNPs aí, opa, desculpa, que eu acho que vale a pena mostrar a esse público que está aí hoje, os professores dos anos iniciais, professores da educação indígena, os coordenadores, e eu achei muito lindo, é uma homenagem aos professores. Tá? É 1 minuto e 47 segundos. Se você quiser mostrar aí, eu achei ele lindo demais. Bacana. É só uma homenagem aos professores. O Kleber tem aí no WhatsApp dele. O nosso assessor tecnológico aqui é o Kleber. Ele tem ele tem aí no WhatsApp dele, todos do Núcleo Pedagógico tem também, mas como é o Kleber que está aí na frente do aparelho, ele que sabe aí, tá bom? Obrigada, viu? Um abraço Muito obrigada, viu? Obrigada para você. Márcia, quer que eu compartilhe? Fique à vontade, Kleber. Só um momentinho, Veja se é possível, né? Vamos agradecer a contribuição do Adriano. E agradeço a todos a contribuição do professor. Nossa, ficamos aqui olhando, aprendendo. Como é bom, né? Poder trabalhar, poder contribuir. Obrigada, professor. Obrigada a todos, né? Que estão aqui conosco nessa manhã. E 21 pessoas fim de conectadas. final de semana a todos, tá? Se cuidem. Obrigada. Obrigada, Rô. Obrigada por tudo. Vale a pena, o livro é muito bom, é bem didático. É verdade, Rô. Bem tranquilo. Ele é muito bom. Bem gostoso. Tranquilo o livro. Obrigada. Gostoso de ler. Obrigada por essa formação e bom resto da manhã para todos vocês. Parabéns, equipe. Obrigada, Vera, por estar sempre com a gente, viu? Muito obrigado. Antes de compartilhar o vídeo, a gente já faz o encerramento com ele, né? Aí depois, quando eu terminar, nós podemos, que o tempo já não permite muito, podemos, depois do vídeo, sintam-se à vontade, podem, né, desligar os seus, da conexão aqui da TPC. Mas eu queria agradecer muito a todos, né? Todos que vêm contribuindo para essa TPC, que está dando certo, acredito eu, né? Semana que vem, acreditamos, grupos aqui acreditam, semana que vem vamos compartilhar a pesquisa que vocês fizeram, né? Com vocês, sobre as ATPCs, como estão ocorrendo, o que vocês estão gostando ou não. Então, Kleber, Oi. Será no dia 14, no dia 7 semana não que vem haverá. não, isso, dia 14, desculpe. Né? Então, eu queria agradecer muito todos os professores em todas as ATPCs vêm contribuindo com as boas práticas, né? Desde o começo. E hoje o professor Eli, né, como a Márcia mencionou, ali em cima da hora, um dia praticamente ali, 1 dia e meio, começou a montar todo o material para contribuir com o trabalho de hoje, apresentando essa ferramenta maravilhosa que é a gamificação, esses jogos, né? Para auxiliar na aprendizagem dos nossos alunos, ajudá-los a ter mais criatividade, autonomia, né? E sabemos como o jogo em si ajuda nesse sentido, sendo bem trabalhado, né? Muito obrigado a todos. É um imenso prazer poder fazer parte dessa equipe aqui. A Silvia quer dar umas palavras antes de eu poder compartilhar o vídeo? Sim, gostaria de agradecer a confiança de sempre, né? Agradecer a presença de vocês. Como o Kleber disse lá no início, todos os professores sempre contribuem muito conosco. Hoje, né, a brilhante contribuição do professor Eli, toda essa paixão e responsabilidade que ele tem em passar, né, os conhecimentos dele, e essas boas práticas só vieram agregar conosco hoje. Eu assim, particularmente, estou mais aprendendo, né? Aqui, a gente está aqui como formador, mas a gente aprende mais do que ensina, e isso é muito gratificante. Então, a palavra, né, do dia aí é gratidão mesmo, estamos muito felizes, a nossa equipe sempre prepara tudo com muito carinho para vocês, né, e é isso. Agradeço as palavras. Então vamos assistir o vídeo. Dá licença, deixa eu só compartilhar. Kleber, não esquece das musiquinhas depois.
das crianças do meu país. Eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Palma para todos os professores. Eu estava dançando aqui, ó. É, eu batendo palma. Obrigado, Adriano, pela contribuição também. Valeu. É muito bacana esse videozinho, mostra a realidade que nós estamos vivendo e passando hoje, né? Com certeza. Muito obrigada, Adriano, pela contribuição, Nada. viu? Parabéns e por estar a todos. presente também na nossa TPC. É um prazer ter. A TPC desde maio tem que estar. Muito obrigado, Valeu, meus queridos. Eu vou encerrar a gravação, tá bom? A gravação, mas se vocês quiserem continuar dentro da reunião, sintam-se à vontade. Vou parar a gravação, tá bom?